Quero falar um pouquinho aqui sobre as armaduras das nossas emoções. Essa é forte, hein? Vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto. Esperando só o pessoal chegar. Boa tarde, Gustavo. Estou aqui com o meu querido diácono Bruno Brandão, que é o meu coach aqui de mídia. Wellington Belo, Jaqueline Fagundes, Hugo Rodrigues. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Louvado seja Deus. Vamos começar, Bruno? Vamos? Vamos lá. Pessoal, eu quero hoje aproveitar esse meu Instagram e quero falar sobre uma coisa que é muito importante e que muitas das vezes nós não temos convicções de coisas que acontecem emocionalmente na nossa vida. Então é muito importante nós entendermos, né? É um tema muito chamativo quando eu coloquei sobre as armaduras emocionais. E é interessante que domingo eu estava conversando com uma pessoa e daí comecei então a entrar mais profundamente sobre essa área e decidi fazer essa live hoje para abençoar a sua vida, para trazer alguns esclarecimentos que são motivos de libertação, de liberdade emocional, e que muitas das vezes nós não conseguimos automaticamente, o nosso cérebro, e nós temos muita dificuldade de entender as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Aquilo que está à volta, que está o externo, eles movem situações e automaticamente vão movendo as nossas emoções. E nós muitas das vezes não entendemos muito sobre personalidade, e hoje vamos falar um pouquinho sobre isso tudo, porque eu estava conversando com a Paz do Senhor Silva, consultor, Marcos Design, Ateliê Brandão, Sandra Brandão. Eu queria falar sobre isso, é uma coisa muito forte, porque eu estava conversando com uma pessoa domingo e ele estava contando para mim de uma forma bem profunda que, devido a todas as dificuldades que ele passou na vida, devido a todas as lutas e adversidades que ele passou na vida, e agora eu quero usar dentro daquilo que nós conversamos, né? Dentro da igreja, por decepções, por dificuldades e tal, e ele criou uma armadura. E muitas das vezes nós emocionalmente criamos uma armadura emocional para que, entre aspas, possamos sobreviver a algumas situações, né? Que nos causam mal, que nos causam dano. Um exemplo, quando somos decepcionados por alguma pessoa, jamais a decepção vem de pessoas que estão longe, mas sim de pessoas que estão perto, pessoas do nosso convívio, pessoas que fazem parte da nossa vida. E no momento que essa decepção acontece, ela vai gerar algum tipo de emoção, né? Ou vai gerar raiva, ou vai gerar tristeza, ou vai gerar angústia, dor. Automaticamente vai gerar alguma coisa muito forte dentro de nós. E para que muitos que não conseguem controlar ou conhecer as suas emoções, porque nós só vamos conseguir controlar as nossas emoções através do momento que nós nos conhecemos, né? De que como nós somos verdadeiramente, os nossos temperamentos, a nossa personalidade, isso tudo vai determinar muito como vai ser as nossas emoções diante de uma adversidade dessa. E ele passou que durante muito tempo ele criou uma ideia, uma resistência, uma armadura, que eu quero falar sobre isso hoje, emocional, para não deixar que mais ninguém ferisse
a sua vida, os seus sentimentos diante da decepção que ele teve. Só que já se passou muitos anos isso, né? Coisas que passaram muito tempo e que aconteceu com ele durante muito tempo da vida dele. E ele havia relatado que agora havia tido um despertamento sobre isso e que ele havia assumido uma personalidade que não era a dele. E que essa armadura, que a princípio tem um lado positivo, né, porque faz com que você crie uma resistência, não vou me entregar mais assim, eu não vou confiar mais dessa maneira e tal. Isso tudo é muito positivo, só não podemos levar aos extremos. E ele usou uma frase muito forte, que mexeu muito comigo, e daí eu vou fazer não só essa live, mas vou fazer diversas lives sobre esse assunto, porque ele falou que a armadura, ele se colocou uma armadura emocional, e essa armadura foi crescendo, 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 ao ponto de que ele virasse somente a própria armadura, e aí a sua personalidade, a sua vida foi ficando de lado, e ele foi perdendo a sua essência. Então ele foi botando a armadura ao ponto de virar somente a armadura. E a armadura emocional, ela tem um sentido de nos blindar, de nos, em alguns momentos, nós sabermos o que vamos sentir, ou o que devemos sentir, ou o que podemos sentir, e saber separar o que é nosso, o que é das pessoas, o que nos fazem, até que ponto nós podemos permitir que vai entrar na nossa vida e causar algum tipo de mal. Então, isso me trouxe um uau, né? De um despertamento, de observar quantas e quantas pessoas podem estar vivendo essa situação que essa pessoa me relatou. E aí eu pensei, bom, vou fazer uma série de lives, começando por essa aqui, falando sobre esse assunto e mostrando, e como eu tentei mostrar ele em poucos minutos, é lógico que nós vamos ter que fazer um trabalho, né, espiritual e psicológico acima de tudo, mas uma das coisas que me chamou a atenção é que as armaduras que nos protegem, né, que nós criamos para nos proteger, elas se tornam facas de 2 gumes, né? Você sabe que é uma faca de 2 gumes? É uma faca que ela corta dos 2 lados. Ela tem, geralmente, um lado é liso e o outro é mais cortante. E ela se torna uma faca de 2 gumes. E isso é muito forte, porque nós podemos criar uma armadura e essa armadura nos fazer. Eu quero levar você à Bíblia Sagrada e entender que o apóstolo Paulo, ele fala sobre armaduras. Lá em Efésios, no capítulo 6, ele usa uma figura de um soldado romano, porque era a época que o apóstolo Paulo viveu, e naquele momento ele usa todas as ferramentas que existiam na moldura de um soldado da guarda pretoriana. Ele não usa um qualquer, ok? Ele usa a figura de um guarda da guarda pretoriana, que era o top do exército romano. Então hoje, para que você possa entender, da época era o BOP da época, digamos assim, para que você possa entender, era uma guarda diferenciada. E ele fala sobre a couraça, sobre o cinto, ele fala sobre o peitoral, ele fala sobre a espada, ele fala sobre as sandálias. Então ele fala sobre o capacete, e ele vem falando isso como um posicionamento que nós temos que usar e entender que a nossa luta, que não é contra pessoas, que é contra o espírito maligno, contra o diabo, as suas vestes, as suas investidas, né, os principados e potestades. Então ele usa uma figura de um apóstolo, de um guarda romano, para nos trazer a ideia de que nós temos que usar espiritualmente falando, da forma espiritual. Então, isso é uma realidade, e se nós dermos ouvido ao que o apóstolo Paulo ensinou e colocarmos em prática, nós vamos criar
uma armadura que vai nos proteger espiritualmente. Isso é fato, isso é real. Então, hoje, por exemplo, hoje é um culto terça-feira, e esse culto terça-feira onde nós estamos entrando, né, e entrando mais profundamente no mundo espiritual, e é um culto de guerra, de batalha, onde nós oramos e profetizamos os milagres sobre a vida das pessoas e tal. Então essa armadura é uma armadura positiva, mas também que tem instrumentos que são de ataque e de defesa, né? Então eu tenho o escudo que me defende, mas eu tenho a espada que é para atacar. Então leva a esse paradoxo de entendimento daquilo que eu preciso fazer de maneira espiritual. E quando nós vamos colocar uma armadura, né, digamos assim, uma armadura emocional, é aquilo que nós vamos criar diante das adversidades que nós passamos de maneira externa. E eu quero levar a você a entender que as armaduras emocionais, elas são como facas de dois gumes, elas cortam pelos dois lados. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Pode ser que em algum momento seja difícil para nós enfrentarmos o que talvez você esteja vivendo um momento assim, né? Seja lá qual for o motivo, já aconteceu com todos nós, ou estamos passando, ou está acontecendo, ou vai acontecer ainda, né? Pode ser que muitas das vezes o medo nos invada, como tivemos aí esse momento da pandemia, logo no início da pandemia, houve um pavor geral de todos. Por incrível que pareça, quero levar você a entender isso. O vírus está aí, está matando, da mesma forma que no início de 2020. E por que nós hoje ficamos mais tranquilos, deixamos de usar máscara como deveríamos, não passamos mais álcool em gel como deveríamos, simplesmente porque tomamos uma vacina. E sabendo que a vacina, ela não nos livra do vírus, né? Ela nos faz, se por acaso o vírus vier sobre a nossa vida, nós vamos ter sintomas leves, mas ela não impede que sejamos contaminados. E porque hoje já não tem aquele pavor, porque era uma coisa nova, era uma coisa que estava causando dano, ninguém sabia como tratar, ninguém sabia como fazer, e aí veio a politização dessa história, né? E aí nós podemos ver também que a mídia vieram falando de coisas terríveis, e todos nós ficamos, fomos impulsionados, né, invadidos pelo medo. Muitas pessoas ficaram trancadas em casas meses, anos. Tem uns ainda que estão trancados, né, impulsionados por esse medo, né? E esse medo é um sentimento, é uma emoção, é algo interior. Então é interessante observar que nós não sabemos agir, ou também que estejamos evitando um sofrimento futuro. Então geralmente quem já passou por uma dor, né, passou por uma traição, passou por uma desilusão, a tendência é nós criarmos essas fortalezas emocionais para que nunca mais passemos por aquilo. E isso tem um lado positivo. Por isso que eu digo que é uma faca de dois gumes. Porque você precisa criar uma resistência. Isso é extremamente necessário. Você precisa, até para que aquela situação não se repita, né? Então nós não podemos, temos que ser inteligentes acima de tudo, e entender que, uau, isso aqui aconteceu, que talvez você deu muita abertura, você deu muita liberdade, você confiou demais, e naquele momento então em que aconteceu a tragédia, você, pelo sofrimento que você vive, você tenta criar uma armadura para que não aconteça mais. Só que eu digo para você que é uma faca de dois gumes, porque você cria essa resistência, você diz que não quer mais ter contato com a pessoa, você não quer mais saber daquilo, e for um amigo muito próximo, e aí também vem o outro lado da moeda, que você diz, ó, eu também não quero mais amigos, e isso é o outro lado da faca que corta, e que muitas das vezes emocionalmente nós vamos perder o sentido da vida. Por quê? Não é porque eu tive uma decepção com uma pessoa que eu vou me isolar,
e nunca mais vou ter relacionamento com outras pessoas. Então, essa armadura é necessária para que você crie um critério de vida e de aproximação, que isso seja um fundamento real, mas não pode deixar que ele se torne você. Então a armadura, como essa pessoa conversou comigo um domingo, diz que a armadura tomou ele de tal maneira que passou a ser ele. E aí muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de separar quem é quem, de separar o que sentiram, o que sentir, e muitas pessoas nunca voltam ao estado original. E isso é ruim, porque você está perdendo a sua personalidade, você está perdendo a sua maneira de viver, de ser. De repente você é uma pessoa alegre, mas a tua alegria trouxe uma tristeza, talvez alguém ficou magoado e você agora não brinca mais com ninguém. E não é por aí, né? Então é interessante observar que essa espada de 2 gumes, né, ela se torna quando nós não sabemos como construir uma armadura emocional. Nós temos que ser inteligentes para construir, porque o que você cria para ser uma resistência para você pode ser também uma prisão, como a prisão de você não criar uma armadura para se defender. Então nós temos os dois lados, nós temos um paradoxo e nós temos uma faca de 2 gumes, como eu usei aqui para... Não adianta você querer criar uma armadura para não sofrer no futuro, porque você não vai se relacionar com pessoas. E muitas pessoas que tiveram o casamento que não deu certo, que separaram, e agora eles criam uma conjectura: eu não quero mais ninguém, eu não vou ser. E não existe essa posição. É lógico que agora a armadura sim vai te levar a ter critérios pelo qual você vai saber como escolher diferente, né, uma pessoa, de como você poder saber com quem você está andando. Então isso tudo é muito positivo, mas não pode deixar com que essa armadura se torne você. E a tendência emocional dentro da neurociência é essa: é você virar a própria armadura. Se você não criar uma armadura e não souber de forma inteligente criar essa armadura, para que você não se torne ela. E aí isso é muito forte, muito poderoso, né? Então é por isso que muitas vezes nos vestimos com diferentes armaduras emocionais, com a intenção de proteger nossas emoções do que está lá fora. A questão é, ao fazer isso também acabamos negando a nossa essência. E muitas das vezes você vai deixar de ser você para você virar uma armadura, né? Então aí você vai perder a sua essência porque você se decepcionou com A, com B, com C. Não, eu vou criar uma armadura e eu vou ensinar a você hoje como nós criarmos essa armadura, como desenvolver essa armadura mas você jamais pode deixar de ser você. E o tempo todo as nossas lutas externas, os problemas, né, que vêm através da vida, através de pessoas, elas tentam nos tirar a essência. E aí quando nos roubam a nossa essência, nós vamos virar apenas uma armadura. E aí não tem mais nada lá dentro. A armadura é para defender verdadeiramente quem somos, certo? Mas não para anular quem somos. Não podem haver somente a armadura. E a armadura, ela quando rouba a nossa essência, as pessoas elas começam a ver só a armadura e não conseguem ver mais quem está lá dentro. E nós somos um ser e nós temos que criar resistências, sim, emocionais, porque temos que ser inteligentes. Há uma frase de um livro, Napoleão Hill, que é um dos autores assim, muito top, que eu sigo, leio muito de literaturas dele, muitas, né? E ele diz uma coisa interessante, ele diz assim: bom, você errar uma vez é burrice, mas você errar 2 vezes é escolha. Então nós temos que criar a armadura para que sejamos inteligentes, né? Muitas das vezes nós fomos afoitos, entregamos o nosso coração, entregamos as nossas emoções, entregamos a nossa vida na mão de pessoas
que não carregam princípios de honra, que não sabem ser respeitosas, que no momento em que você as confronta, você as conhece. E aí você tem que ter resistência, mas ao ponto de não perder a sua essência. Apenas uma armadura para guardar as suas emoções, que precisamos fazer isso. Isso é extremamente necessário, ok? Mas por trás dessa armadura ainda tem um ser com muita essência. E essas essências, essa essência que nós temos, que temos, que nos define. E vai agradar alguns, vai desagradar a outros, mas não importa. Isso não tem que importar a você, quem você vai agradar, né? Nós não fomos gerados por Deus para agradar ninguém. Nós fomos gerados por Deus para ter uma vida, e só temos uma. E uma vida de honra, uma vida de sinceridade, de verdade. E se a nossa verdade confronta pessoas, não importa o que elas pensam, da maneira que elas vivem, é apenas uma escolha delas, não sua. Por isso nós não podemos entregar as nossas emoções a ninguém. As nossas emoções são nossas. E nós somos um ser, e nós temos que viver a nossa vida, independente de estar linkado a outras pessoas ou não. Nós vamos chorar em certos momentos da vida? Vão. A Bíblia fala sobre isso. É momentos de chorar, há momentos de sofrer, há momentos de tudo isso. Mas nós não vamos mudar a nossa essência. Nós não vamos mudar a nossa natureza para agradar A, B, C, D, porque nós somos assim. Há muitas pessoas que talvez vão conjecturar a respeito da sua vida e vão dizer que se você fosse um pouco mais calmo, se você fosse um pouco mais agitado, ou que você fosse assim, ou que você fosse assado, isso não importa. Importa é você ser de verdade. E quando nós somos de verdade, nós vamos atrair as pessoas. Nós precisamos criar uma armadura. Mas lembrando a você que com inteligência, porque a armadura que talvez nós vamos criar, ela também nos amarra, ela também nos aprisiona dentro dela. E aí perdemos a essência de quem somos. Eu espero que todos estejam entendendo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, meu querido Bruno Brandão está aqui, né? Quero mandar um abraço aqui para a Loma, para a Natália, para a pastora Roberta, todos, Gilberto, todo mundo que está entrando depois aí, que foi chegando. Um beijo para vocês. Estamos falando sobre as armaduras que nos protegem, né? Que são facas de dois gumes. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. Jéssica, Deus te abençoe. Domingos, Duda, Deus te abençoe, Duda. Então, nós vamos... Quero continuar aqui e levar você uma coisa interessante, né? Que quando nós perdemos a nossa essência, isso é uma coisa interessante. E como a missionária Sol está colocando aqui, é um assunto bom esse tema, porque não é tratado na igreja, né? Então, e isso é muito comum acontecer com grandes líderes, com pessoas que passam por essas fases de transições, de perdas, né? Aí o Silva Consultor está perguntando: podemos dizer que é possível ter uma pesca maravilhosa após uma grande frustração? Sim, sim. E isso é uma grande realidade, porque está na Bíblia Sagrada. E quando Paulo ele passa por aquele momento, e lavar a rede, eu quero dizer para você, Silva, que lavar a rede é um paradoxo, porque não é só frustração. Muitas pessoas avaliam esse texto de uma maneira muito errada. Lavar a rede representava, eles pescando muito ou pescando pouco, eles teriam que lavar a rede, porque lavar a rede significava preparar a rede para uma próxima pesca. Então, o que Pedro está fazendo, ele está carregando uma frustração? Sim, por não haver pego nada naquela noite. Mas se o barco tivesse cheio, eles teriam que lavar as redes, porque vêm os detritos do mar e teria que se lavar para uma próxima pescaria. Então, de uma forma ou de outra, lavar a rede representava: eu vou voltar ao mar, né?
E isso fica claro que quando Jesus fala, volta ao mar, vai ao lugar mais profundo e lança as redes. Então ele só pôde fazer isso porque as redes estavam lavadas. Então isso é muito forte. Lavar a rede, ela representava para Pedro uma frustração, mas também uma oportunidade de voltar ao mar mais uma vez. Amém? Então eu quero levar aqui a você. Então isso é muito forte, muito profundo, né? Então a questão é o que fazer quando eu construo uma autodefesa, quando eu construo uma armadura emocional. Ao fazer isso, muitas das vezes, eles perdem a sua própria essência. Deus nos deu personalidade e Deus nos deu temperamentos. Quando vamos olhar os temperamentos, são 4: fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. Todos os temperamentos ele tem lados positivos e lados negativos. Infelizmente, né, no nosso meio evangélico, nós aprendemos muitas coisas erradas. Por exemplo, como eles têm lados positivos e negativos, todos eles não são ruins, mas nós criamos uma ideia, já isso muito antiga, de que ter um pastor de amor, aquele que fala com todo mundo, que se não expõe com nada, aquele que é gente boa, boa praça, que são os melhores. E onde é que está escrito isso? A Bíblia não fala sobre isso. Então nós criamos conjecturas erradas. Então nós criamos ideias erradas. E um pastor melancólico, ele não pode ser usado por Deus? Claro que pode. E um colérico, eu sou colérico. E os sanguíneos não são usados por Deus? Claro. Então, o problema é que os pastores do amor, eles deixam de ser amor em segredo e não em público, né? E aí vem um grande problema. Eles são amor para todo mundo porque eles têm dentro da sua personalidade, eles não se expõem. Isso é um lado ruim, essa falta de exposição, porque as pessoas não conseguem conhecê-los a não ser o lado positivo. Os nossos lados negativos. Você já parou para pensar como é importante se nós hoje, você que é casado ou você que vai casar, como é importante a gente mostrar verdadeiramente a nossa essência para o nosso cônjuge, os nossos defeitos e as nossas virtudes? Seria muito bom se fosse assim, né? Mas por que esconder isso na igreja? Por que ser dentro de casa uma coisa e na igreja outra? Então por que ser amor com alguns e com outros não? E por que ser aquele amor todo, mas com algumas pessoas colocar as suas unhas de fora? Isso é personalidade, né? Então como é importante nós criarmos defesa, mas não perder a nossa essência. Essência, ela não pode ser perdida. Então todos os temperamentos, eles nos levam a lados positivos e lados negativos. Não, e por que os bonzinhos, os amores, os que abraçam, dão um beijinho em todo mundo são melhores? Nós criamos essa ideia, né? Criamos essa conjectura errada. Então muitos anos a igreja ensinou errado. Então Moisés foi um homem muito tranquilo, né? Mas o dia que ele feriu a rocha lá, ele mostrou um outro lado dele. E aí nós nunca vamos deixar de amar Moisés porque Moisés feriu a rocha. Nós nunca vamos deixar de amar Pedro porque Pedro foi impulsivo, porque Pedro foi um homem colérico, né? E nunca vamos deixar, porque a nossa essência, ela é mais importante do que aquilo que nós aparentamos para as pessoas. Então sempre mostrar a realidade de quem somos, em casa, na rua, na igreja, com os nossos líderes, com o nosso patrão, com sempre a verdade. Acima de tudo, a verdade. E isso vai fazer com que você crie uma armadura inteligente, certo? Armadura inteligente. Então, isso pode, muitas das vezes, quando criamos a armadura, e essa armadura sem inteligência, nós vamos tão profundo dentro dela que podemos esconder embaixo
de uma aparência que não necessariamente tem relação com o que nós somos. E aí muitas das vezes nós vamos entrar nisso aí. E esse que está o grande problema, o grande diferencial. Que nós vamos nos tornar aquilo que não somos. E aí o que adianta eu guardar as minhas emoções e deixar de ser o que eu sou? Então existe uma maneira de criarmos uma resistência emocional sem perder a nossa essência, que é, acima de tudo, é o mais importante que nós temos na vida, é o que mais valioso nós temos na vida. Pessoas que têm dificuldade de se expor, né, elas mostram que muitas das vezes são só a armadura, ninguém consegue enxergar, mas quando nós catucamos elas, nós vamos conhecer pessoas, nós vamos conhecer falas que perdemos até pensar assim, uau, como é que essa pessoa falou desse jeito? Né? Fugiu toda a sua personalidade. Por quê? Porque ela usava uma capa. E a capa, a armadura que eu estou usando aqui, né, esse exemplo, nos rouba esse privilégio de poucos, que eu quero que seja de muitos, através das lives que eu vou fazer, a ensinar a você a ser uma pessoa de verdade. Amém? Porque se em algum momento a nossa personalidade desvirtua quem somos, nós podemos ser uma capa. Então isso é muito perigoso, certo? Então eu quero levar você aqui, né? Inclusive, pode ser que nos apeguemos demasiadamente a essas falsas imagens que oferecemos ao mundo e mais tarde termos dificuldades para nos fazer delas. Então, quando eu crio as armaduras e essas armaduras elas se tornam, ok? Nós nos tornamos a própria armadura, perdemos a nossa essência, queridos, nós vamos ter dificuldades depois para sair disso. Então nós criamos uma armadura para sair das dores, sair dos sofrimentos, sair dos acontecimentos que nos fazem mal e criar uma resistência para que venhamos a sofrer menos. É positivo, mas se fizermos isso, se nos apegarmos a isso demasiadamente, né? Se criarmos uma armadura e ver que eu vou me tornar uma pessoa sensível, insensível, eu vou perder o amor, eu vou perder tudo, e aí eu vou perder a minha essência. E para depois voltar isso, a dificuldade vai ser muito maior para voltar a ser o que era do que para se tornar uma pessoa com uma armadura. Por isso que a armadura ela tem que ser inteligente. Nós temos que ser inteligentes. Amém? Isso é muito importante. Às vezes nós temos tanto medo de mostrar quem somos que colocamos uma grande armadura para nos proteger e evitar um sofrimento. Você já parou para pensar nisso? Né? E eu estou falando com pessoas assim aqui que eu tenho certeza que em algum momento da vida criaram armaduras para defender, para se defender, para defender da vida de pessoas, para se defender as suas emoções. E será que isso não tem roubado a sua identidade, a sua essência? Isso é muito interessante, né? O que acontece, queridos, aqui dentro da neurociência é que quando estamos embaixo desse tipo de blindagem, acabamos perdendo as essências mais autênticas, que é a nossa autenticidade, a nossa marca, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. É como se puséssemos uma grande barreira dentro de nós e que, além de nos limitar, também impede também que os outros nos conheçam de verdade. Vai haver sempre aquela ideia, né, de criar um personagem. E eu ouvi isso dessa pessoa, dizendo: eu criei um personagem que eu me tornei a própria armadura. E eu falei: uau, isso é crítico, é grave. E por isso vou fazer uma série de lives sobre esse assunto, né? Deixa eu ver o que comentou aqui o Silva, que ele está
participando bastante aqui. Então, tá falando com a Jéssica. Amém. E a Mônica Cavalcante está dizendo uma coisa que é interessante. Criar armaduras, muitas das vezes, pode nos levar a uma depressão depois de um desgaste emocional. Isso é uma realidade. Então a Mônica está começando a compreender aqui todo esse estudo aqui que nós estamos ministrando, né? Porque muitas das vezes você cria um personagem que você não é para se defender e você acaba virando o próprio personagem, e aí de uma certa forma você acaba se entregando a isso e de uma maneira intermitente você perde a sua essência. Nós temos que usar a armadura? Sim, mas sempre com a nossa essência. Então, porque as pessoas precisam nos conhecer. É interessante observar que já sou pastor há algum tempo, pessoal. Vocês talvez estejam aí, não me conhecem. E a gente vai conhecendo, muitas das vezes, pessoas. E como a gente conhece as pessoas? Quer conhecer alguém? Dá poder a ela. Quer conhecer alguém? Confronta ela. Aí você vai conhecer a essência real, porque não tem blindagem que a pessoa possa resistir quando ela é confrontada. E aí ela mostra verdadeiramente, diante de um confronto, quem elas são. E na verdade, não que você vai ficar com uma má imagem, você vai ficar com a verdade. Então ela pode esconder de você 10, 20, 30 anos quem ela é, mas no momento do confronto, uau, nós vamos aprender a conhecer as pessoas. E há um ditado dentro da liderança, do John Maxwell, fala muito sobre isso. Eu leio muito John Maxwell e ele fala uma coisa interessante: quer conhecer alguém, dá poder. Quer conhecer melhor, tira o poder que você deu a ela. Você vai conhecer falas, você vai conhecer pessoas que são extremamente, entre aspas, calmas, que vão falar com você, que você vai duvidar da maneira que elas falam, porque elas têm uma armadura e criaram da sua armadura um estilo falso de vida. E porque não permitem que a sua essência seja conhecida. E quando nós perdemos essa capacidade de mostrar a nossa essência, nós vamos ter relacionamentos frustrados. E sou pastor, como eu falei aqui, muito, muito tempo, e eu vejo sempre assim: casou, a pessoa foi lá, casou, depois de 2 meses, entra no meu gabinete, aconteceu isso muito aqui, e fala assim: bispo, eu não conhecia aquela pessoa, agora que eu estou conhecendo. Então, como isso pode acontecer, né? Então, como é que eu vou... Obrigado, consultor Silva, glória a Deus. Vai ser uma série, cada uma vai ser mais importante. Nós vamos falar sobre muitas coisas, vai ficar salvo aqui para abençoar a sua vida. É um destravar nossa mente, o objetivo é esse, e principalmente com a verdade, sempre. E aí 2 meses fala assim: não conhecia. Não, a pessoa não mostrou o que ela era no período do namoro, do noivado. E quando isso não acontece, a gente entra numa furada. E muitas pessoas, elas entram nessas armaduras emocionais, e quando elas se sentem à vontade, elas criam uma armadura. E aí viram uma armadura. E quando elas se sentem à vontade para mostrar verdadeiramente quem era por trás daquela armadura, elas vão ferir, elas vão magoar, elas vão ofender, porque elas não mostraram quem eram diante da armadura. Eu tenho que usar armadura? Sim, bispo, tem que me proteger, porque ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta ser traído o tempo todo, ninguém aguenta ser maltratado o tempo todo, ninguém aguenta passar por decepções. Nós temos, eu vou ensinar, mas como eu falei para vocês, de uma forma inteligente, sem que a armadura na frente, mas eu por trás, a minha essência por trás. E essa essência não pode deixar de ser mostrada em qualquer ocasião, em qualquer hipótese. E isso, criamos a armadura para quê? Para que as pessoas vejam o lado bom nosso, né? E o lado ruim. Se não conhecerem,
Nós não vamos, quando conhecermos, nós vamos nos decepcionar. E as decepções são isso. As decepções, o que significa as decepções? Quando nos decepcionamos com pessoas, o que significa? Quando nós começamos a ver o que tem por trás de uma armadura. E aí nós nos decepcionamos. Porque as pessoas perderam, elas escondem a sua essência. Nunca perca a sua identidade. Sua identidade não serve para agradar pessoas. Elas servem para mostrar quem você é de verdade. Ok? E quem você é de verdade. Se você é de verdade, somente as pessoas de verdade vão permanecer ao seu lado. E isso é muito importante. Porque pessoas de verdade, elas não decepcionam. Pessoas de verdade, nós aí vamos viver aquele versículo que Paulo ensinou, que o amor tudo pode, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Aí vamos a ver pessoas de verdade, elas se perdoam, porque elas mostram os seus momentos, mostram as suas vidas, mostram as suas realidades. E quando elas erram, todo mundo sabe que elas erraram. E ela principalmente sabe que errou. E ela é capaz de reconhecer um erro. Ela é capaz de pedir perdão, ela é capaz de ir além. Ela é capaz de mostrar as fases da sua vida como algo muito natural, muito comum. E isso é importantíssimo. E é interessante, né, que... Então, olhando para esse lado, desse modo, as armaduras que colocamos com a única intenção de nos proteger acabam se tornando um obstáculo para a possibilidade de se abrir para o universo, né? As armaduras, elas que colocamos, que tem uma intenção de nos defender, e isso nós temos que fazer, amém? Vamos aprender aqui ferramentas para isso, mas ela não pode se tornar um obstáculo, é impossibilidade para que nós possamos abrir verdadeiramente quem somos. Ela apenas nos protege no momento que precisamos para nos proteger, mas não para nos anular quem somos. Então isso é uma coisa muito tremenda. Então vamos lá. Eu quero falar de algumas ferramentas, né? Estou aqui, que isso aqui é importante, que quando nós aprendemos, né? Armaduras como um mecanismo de defesa, porque elas nos defendem, elas nos protegem, né? Então utilizamos essas armaduras emocionais para enfrentar a realidade, evitar o sofrimento. Como é que eu vou criar aquela ideia? Vou falar uma coisa que isso é comum e acontece com todo mundo. Às vezes, pessoas, elas vão agir errado com você, mas eu quero levar a você entender isso. Vamos lá. E se você quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer, eu estou aqui para responder. Quando você lidar com uma pessoa de essência, quando ela erra, você sabe que ela errou, por causa da essência dela. Você sabe que é a capacidade dela de errar. Mas quando você vê uma pessoa que é capa, que virou a própria armadura, quando erra, aí você se assusta, porque ela nunca mostrou aquilo. Ela nunca se portou de tal maneira como está se portando. Aí o que você faz? O que nós fazemos? A tendência é nós tratarmos essas pessoas como pessoas de essência. E aí está o grande erro da nossa armadura. E nós precisamos ser inteligentes, reais e olhar as coisas de uma forma muito verdadeira, entender que pessoas que usam armadura sem perder a essência é um grupo de pessoas, e pessoas que usam armadura para se mascarar. E pessoas que usam a armadura, em algum momento elas tentam se defender e falam para se defender, e elas vão falar, elas vão às vezes ser ímpeta, vão falar o que não deviam, mas logo depois você sabe que são elas, de verdade falando. Mas quando você vê uma pessoa que mostra que é uma coisa e depois de tempos tem um erro grotesco, aí nós precisamos entender que não são pessoas de verdade. E aí nós temos que separar essas pessoas da nossa vida, queridos, senão nós não vamos ser inteligentes, entende?
E nós vamos ficar assim, não, ele errou. E aí nós vamos dar mais uma oportunidade e vamos sofrer. E vamos brincar com as nossas emoções. Então, quando as pessoas são de verdade, quando elas mostram a sua essência e elas usam a sua armadura de defesa no sentido de tentar se defender, porque usam as suas armaduras, elas sempre vão ser autênticas no que fazem. Você não esperaria nada diferente daquela pessoa da maneira que age, porque ela é autêntica. E talvez a maneira dela falar, grosseira e tudo, você sabe que é uma autodefesa, né? Mas quando você pega pessoas que só mostraram amor e de repente elas agem de maneira estranha, aí você tem que eliminar da sua vida, porque você precisa ter uma defesa inteligente. Elas vão fazer você sofrer sempre. Vão fazer você sofrer sempre. Guarda esse segredo. Gente, isso é ciência. Isso é a verdade. Ok? Então, nós estamos aprendendo aqui a separar o joio do trigo. E ainda que você conheça essa pessoa 40 anos da sua vida, se ela mostra um dia que é capa, meu irmão, sai fora, entendeu? Sai fora, não se relacione nunca mais como você se relacionava, porque ela mostrou por um momento quem ela é depois de anos. Então essas pessoas não podem andar conosco. E nós temos que ser inteligentes para isso. É uma dor só, é uma dor de uma ruptura. Mas as pessoas que são autênticas, nós vamos conhecer os seus erros pelas autodefesas que elas criaram, a armadura que elas criaram, e elas vão falar, e você vai saber assim, caramba, isso aí é ela purinha. E é uma forma de se defender, mas olha, logo depois, numa conversa, vai haver um pedido de perdão, vai haver um momento que vai dar um abraço, e aí vale a pena você continuar investindo na vida de pessoas que são autênticas. Que é um conselho, se o conselho fosse bom, não dava, se vendia, né? Como dizem aí. Mas estou dando um conselho inteligente. Se relacione com pessoas que têm autodefesa, sim, todos nós temos que criar, mas pessoas que sejam autênticas. Autênticas, não pessoas que se mostram diferentes depois de anos e que te assuste. Essas pessoas não merecem, e nós, se deixarmos elas conviverem, nós vamos usar nossa armadura, e nós vamos nos tornar como elas, uma armadura, uma capa, e vamos perder nossa essência. Perder essência nunca. Doa a quem doer, né? Se relacione sempre com pessoas autênticas, que têm as suas autodefesas, mas que mostram sempre quem são. Isso é muito importante. Eu valorizo muito pessoas que eu conheço de verdade, que eu sei que já sei como elas vão reagir, já sei como elas vão falar. Então, quando isso muda, aí nós podemos observar que uma capa foi colocada e que não foi colocada uma capa apenas para te responder. Foi colocada uma capa que talvez você nunca tenha visto, porque ela deixou de usar uma armadura para se tornar uma armadura. E isso é fato. Isso é perigoso. E aí proteja as suas emoções. Guarde o seu coração. A Bíblia diz o seguinte, Salomão diz no livro de Provérbios, se eu não me engano, 18:4, eu estou aqui agora tentando lembrar, mas que diz o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E nós temos que guardar. O que é o coração? É o sangue das emoções, certo? O coração é enganoso, o coração ele é corrupto, como diz Jeremias no capítulo 17, a partir do versículo 18. Então, se o meu coração é enganoso, se o meu coração não me deixa discernir quem é quem, nós precisamos, então, criar uma autodefesa. Mas não crie autodefesa para as pessoas que são autênticas, porque elas não vão te fazer sofrer. Elas vão, às vezes, te chatear, elas vão, às vezes, deixar você triste, mas vale a pena, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas, somos assim, mas as pessoas autênticas, elas se arrependem, as pessoas autênticas, elas voltam, as pessoas autênticas, elas não se perdem, as pessoas autênticas não mudam, elas sempre são autênticas, e isso é
muito importante. Então utilizamos a armadura para enfrentar a realidade, evitar o sofrimento. Desse modo, evitaremos sentir mal-estar e nos protegeremos daquilo que consideramos graves ameaças, como as seguintes situações. Vamos falar de situações que se tornam ameaças, né? Bom, relações com as demais pessoas. Nós temos medo de que nos julguem, de que pensem mal de nós, ou que nossa forma de ser não seja adequada. Nós temos medo disso. Dessa forma escondemos nossa essência, enquanto oferecemos aos demais aquilo que acreditamos que eles esperam e desejam. E por incrível que pareça, infelizmente, os homens, não a igreja, porque a igreja é a igreja de Cristo, e a igreja é uma instituição poderosa, maravilhosa, mas os homens que frequentam a igreja, né, e que frequentam os templos, eles muitas das vezes criaram essa conjectura. Vamos ser assim, porque todo mundo vai gostar da gente. Vamos ser o amor. Vamos ser o amor. E aí muitas das vezes as pessoas não precisam do amor, elas precisam ouvir a verdade. E quando nós perdemos o sentido de que o apóstolo Paulo, e quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 18, ele diz o seguinte: olha, toda palavra é útil para o ensino, para correção, para admoestação, para edificação da igreja. Então, para correção, está falando de corrigir, está falando de falar a verdade, está falando de admoestar. Há momentos que você precisa falar para a pessoa, você está fazendo errado. E, por último, edificar. Então você vê que a verdade, ela tem dois itens que falam de sermos e de falarmos a verdade. Quem vai falar a verdade? Através da sua essência, da verdade, sem criar aquele melancolismo. Há momentos que nós precisamos ouvir aquilo que nunca ouvimos do nosso pai, nunca ouvimos no trabalho. Vamos ouvir de quem? Dos nossos líderes, de muitas das vezes das pessoas. Você só vai ouvir a verdade de pessoas que te querem bem. Irmão, guarda isso. Pessoas que te querem o teu sucesso, que eles vão te corrigir porque eles querem que você acerte, eles querem que você cresça, eles querem que você amadureça. E pessoas que gostam muito desse negócio de amor, porque um cara que tem muito amoroso, muito isso aí não dá nem para entender, né? Nós queremos massagear ego. É diferente de você encontrar pessoas que estejam dispostas a admoestar, a corrigir. A Bíblia diz que o próprio Deus corrige a quem ama. Então, se Deus nos ama, e correção é extremamente importante na vida de qualquer pessoa, mas só as pessoas autênticas vão conseguir fazer isso. Porque as pessoas que não são autênticas, elas se tornam políticos. O que é politização? É aquele cara que ele agrada A e agrada B. E muitas das vezes existe um problema e ao invés de resolver o problema, ele manda um lado A aqui, calma, não é bem assim não, manda o lado B. Não fica assim, mas não resolveu nada. O problema existe ali e aquilo vai gerar um câncer, sabe? Então vai gerar um problema sério se não for corrigido. Chama, como Celso Russomano, chama ambas as partes e tem que se resolver um problema. E quando o problema for resolvido, aí sim acabou. Aí sim estamos prontos para uma nova situação, para um novo de Deus, sempre com amor, com respeito, com responsabilidade. Eu não estou falando de autenticidade como grosseria, eu não estou falando de autenticidade como ignorância, porque isso aí já é educação, já não tem nada a ver com autenticidade, mas eu estou falando de algo muito mais profundo, de algo muito mais verdadeiro, né? Porque a verdade, ela sempre vai, a correção, ela vai nos levar a um novo nível, ela vai nos despertar a admoestação. Se o próprio Deus, glória a Deus, eu louvo a Deus porque Ele sempre me corrige, Ele sempre me mostra onde eu estou errado e eu sempre reconheço os meus erros, porque isso faz parte da autenticidade de um ser. Então, essa é a primeira coisa, nós temos problemas de relacionamento com os outros, temos medo de que nos julguem, de que pensam mal,
e ficamos nisso aí, que as pessoas vão dizer, mas esse é diferente, e dessa forma nós escondemos, enquanto oferecemos aos demais aquilo que acreditamos que eles esperam, e aí nós vamos agradando os políticos que gostam de um tapinha nas costas, que gostam de um coraçãozinho, de uma coisa assim, e vamos perdendo a oportunidade de ser transformado, vamos perdendo a oportunidade de criar uma armadura verdadeira e não uma armadura e de nos tornar uma própria armadura. Armadura, sim, para nos defender, mas de forma inteligente, e não nos tornar uma própria armadura a ponto de roubar a nossa própria essência. Uma outra coisa que nós devemos aprender sobre o futuro, né? Como nós estamos falando aqui, que isso é muito importante, né? Então, as seguintes situações. A primeira, as relações com os demais, o futuro. Costumamos sempre nos adiantar ao que vai acontecer. Sempre assim. Vamos sempre nos adiantando ao que vai acontecer. E pensamos em 1 milhão de cenários possíveis para não perder a sensação do controle. E aí nós começamos a sofrer antecipadamente. Irmãos, quantas vezes nós sofremos por coisas que nem vão acontecer? Apenas uma notícia, uau, vai acontecer isso. Aí nós sofremos, nós criamos conjecturas e nós ficamos ali pensando, agora não vamos sair dessa, como é que vai ser o futuro, como é que vai ser isso, porque nós queremos ter o controle. E muitas das vezes nós não vamos ter o controle. O controle está sempre nas mãos de Deus. Nós aprendemos isso aqui domingo. Nós cantamos isso aqui. Ele não perdeu o controle. E aí nós vamos criar a ansiedade, vamos viver numa crise de ansiedade. Daqui a pouco estamos tomando diazepam, estamos tomando um monte de coisas para tentar achar que isso vai resolver. Enquanto não resolve, ele só ameniza. O que nós precisamos é tirar essa armadura errada, sabe? E fazer a nossa armadura inteligente. Então, nós não temos condições, né? Nós não fomos preparados para aquilo que está por vir. O problema é que, por mais que pensemos no futuro, o controle disso é apenas uma ilusão. Eu quero ensinar uma coisa para você que é muito importante, né? A única coisa que o futuro vai respeitar é a voz da nossa semente, da nossa semeadura, porque é uma palavra de Deus sobre isso. Se você semear, você vai colher. Está falando sobre futuro, está falando de algo que vai acontecer no futuro, uma colheita. Fora isso, irmãos, é só ansiedade, é só pensamento de coisas que Deus vai te livrar, de coisas que não vão acontecer. E aí, para que criar uma armadura em relação ao futuro? Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos ser inteligentes e colocar sementes na nossa terra, porque são as sementes, é a única coisa que fala e que nos dá garantia de um bom futuro. Semente, vida espiritual, vida com Deus, essa é a única característica que nos leva a um futuro de verdade. Então, destrave a sua mente de ficar pensando em tentar achar o controle do futuro, porque o controle só está na mão daqueles que são semeadores, e aqueles vão ter um momento de descanso e vão ter um momento de paz, porque eles sabem que a sua vida está na mão de Deus. E a tempo e a fora de tempo, a Bíblia diz, o meu Deus diz, que cai uma chuva chamada seródia e temporã, aquela que cai no tempo devido das estações do ano e aquela que é atípica, que cai do nada, né? Nós estamos vivendo um dia assim hoje. Aqui, pelo menos na Vila Kennedy, caiu um temporal, uau, daqui a pouco parou, surgiu um sol. São as chuvas temporárias que surgem durante um tempo. Mas existe a seródia, e essa chuva seródia é que ela vai cair num tempo determinado das estações. Podemos esperar no inverno chuva, podemos esperar na primavera chuva, mas no verão não é comum ter chuva, né? Então, mas quando cai a chuva no verão, num futuro, é somente para aqueles que têm
A sua terra tem força porque tem sementes. Então nunca deixe de lançar as suas sementes. Em qualquer estação, lance a sua semente, porque vai haver uma chuva abundante em qualquer estação, ainda que não seja a favorável. Então, não tente controlar o seu futuro. A sua armadura que você cria, a resistência, não é para controlar o futuro, porque essa tua armadura está te levando para um buraco. A tua armadura está te levando para uma crise de ansiedade, está levando você para uma depressão. Então arranca ela aí de dentro de você e confia em Deus, confia nele. Lance sobre ele toda a tua ansiedade, lance sobre ele toda a tua dor, toda a tua angústia, toda a tua tristeza e creia que o amanhã pertence a ele, sempre a ele. Quando nós arrancamos isso, nós colocamos armaduras inteligentes. Eu tenho uma armadura, mas contra o meu futuro ela não funciona. A favor do meu futuro ela não funciona. E aí nós estamos nos tornando a própria armadura. Calma, descansa o teu coração, nós vamos conseguir. A ideia que nós criamos, precisamos hoje de pessoas que nos ajudem, de psicólogo, de psicanalista. Sim, a ciência, precisamos muito de ajuda, mas acima de tudo precisamos tirar esses bloqueios de forma inteligente. Através dessa live, eu creio que Deus está destravando a sua mente, abençoando a sua vida e te ajudando a ser uma pessoa melhor. Amém? E ser uma pessoa principalmente inteligente. E eu quero falar sobre uma outra coisa para nós encerrarmos aqui a nossa live e principalmente o significado que tem nós mesmos, né? Nós criamos uma armadura porque temos medo das nossas reações, dos nossos pensamentos, inclusive das nossas emoções. Por isso usamos tantas armaduras. E nós ficamos assim, meu Deus, como é que eu vou reagir isso aqui? Como é que eu vou pensar sobre isso aqui? Inclusive todo o sentido das nossas emoções que estão alinhadas com essa armadura. Além disso, não só nos protegemos das diferentes ameaças que possam aparecer, mas fazemos isso a partir de diferentes disfarces, diferentes formas de agir. Estamos falando do mecanismo de defesa que são comumente conhecidos, né? E aí a coisa se torna bem mais profunda.